A primeira carta chegou sem remetente, apenas com o nome dela, escrito em tinta vermelha sobre o envelope pardo, como se tivesse sido carimbado à força. Heloísa não lembrava de ter parentes vivos, tampouco alguém que lhe devesse uma herança. Ainda assim, lá dentro havia um bilhete com instruções precisas. Vá até o quilômetro 66 da rodovia desativada. Atravesse o portão de ferro, pegue as chaves com o caseiro, a casa agora é sua. Anexado ao bilhete, um mapa antigo desenhado à mão com manchas de café e marcas do tempo. O curioso, a estrada indicada havia sido oficialmente fechada há mais de 50 anos. Heloísa, uma bibliotecária de 43 anos, acostumada à rotina silenciosa de arquivos e páginas empoeiradas, sentiu um arrepio estranho, um misto de medo e fascínio. Aquele chamado, mesmo absurdo, ressoava como algo que ela esperava há muito tempo, e ela foi. No caminho, tudo parecia conspirar contra sua chegada. O GPS parou de funcionar ainda na metade do trajeto. O sinal de celular sumiu, e placas de sinalização estavam cobertas por ferrugem ou arrancadas. Ela dirigiu por horas, guiada apenas pelas curvas do mapa e por uma estranha sensação de familiaridade com aquele território, como se tivesse sonhado com ele antes. Quando finalmente avistou o portão de ferro retorcido, percebeu que ele estava entreaberto. Nenhum sinal de caseiro, apenas um caderno antigo pendurado por uma corrente com a inscrição: Heloísa, tome posse. Dentro, uma chave de aparência vitoriana feita de um metal escurecido e uma observação escrita à mão: a casa se revela ao merecedor. Acorde dentro, mas nunca se perca do lado de fora. Ao empurrar o portão, o rangido ecoou como um lamento. A estrada adiante era de terra batida, flanqueada por árvores que pareciam formar um túnel. O tempo ali era outro. O sol, alto minutos antes, mergulhou subitamente em uma penumbra alaranjada, como se o lugar seguisse seu próprio relógio. E no fim do caminho, ela viu uma casa com arquitetura que misturava elementos coloniais e góticos, parecendo ter sido construída por mãos que não seguiam regras humanas. Tudo nela era simétrico demais, como uma pintura. A madeira das paredes parecia pulsar, viva. Heloísa sentiu a garganta seca, mas foi tomada por uma calma profunda, como se estivesse voltando e não chegando. Ao entrar, a casa estava impecavelmente limpa. Tudo no lugar, como se alguém morasse ali há séculos. Na parede principal da sala, uma moldura oval sem pintura, apenas a parede nua. No centro da sala, uma escrivaninha com papel e tinta e um bilhete. Tudo muda quando você dorme. Ignorando o instinto de ir embora, ela explorou cômodos que pareciam se multiplicar. Uma biblioteca com livros sem títulos, um sótão sem escada, mas com uma corda pendurada. Um espelho que refletia o quarto como se ele estivesse vazio, mesmo com ela dentro. Quando o sono a venceu no fim da noite, sentiu a casa pulsar, as paredes respiravam. E no instante entre o último pensamento e o primeiro sonho, ouviu ambaços no teto. Quando acordou, a janela do quarto mostrava uma nova paisagem. As árvores sumiram. Agora havia neve até onde a vista alcançava. Ela não sentia frio, mas a casa sim. Ela tremia em seus alicerces, como se quisesse dizer algo. Heloísa correu até a porta principal e abriu. Lá fora, um silêncio absoluto e nenhuma estrada. Só neve por todos os lados. No alto da porta, entalhado na madeira, uma nova frase que não estava ali antes. Você está em outro lugar, mas a casa ainda é a mesma. E em um quadro onde antes não havia nada, agora havia um retrato dela mesma, dormindo, sozinha, no quarto. Heloísa encarava o retrato com uma mistura de horror e fascínio. A pintura, feita com traços finos e assustadoramente realistas, mostrava exatamente o que ela havia vivido na noite anterior.
deitada na cama, com a mesma roupa, mesma posição e até mesmo a sombra do abajur sobre a parede. Mas havia algo que não estava certo. Na pintura, a janela atrás da cama estava aberta e uma figura encapuzada observava do lado de fora. Heloísa sabia que havia dormido com a janela trancada. E mais, quando se virou para verificar, encontrou a janela trancada, com marcas de mãos por dentro do vidro, como se algo tivesse se inclinado para dentro e não para fora. O retrato parecia um aviso ou um registro, como se a casa documentasse em segredo tudo o que ela vivia ali. Ou pior, como se aquilo estivesse sendo escrito antes mesmo de acontecer. Com o coração acelerado, Heloísa vasculhou a sala em busca de respostas. Foi quando percebeu que havia mais quadros, um corredor inteiro deles. Uns pareciam antigos, outros mais modernos, mas todos tinham algo em comum. Mostravam pessoas em cômodos da casa, sempre em momentos de intensa emoção. Desespero, encantamento, terror. Algumas figuras olhavam diretamente para a câmera da pintura. Uma delas, inclusive, parecia gritar em silêncio, as mãos espalmadas contra uma parede invisível. No canto inferior de cada quadro, nomes e datas, mas nenhum nome repetia o sobrenome de Heloísa, todos diferentes. Como se cada um tivesse sido atraído para aquele lugar, um por vez, ao longo dos séculos, e todos tivessem desaparecido. Decidida a entender o propósito da casa, Heloísa retornou à biblioteca. Os livros agora tinham títulos. Cada lombada exibia um nome como se fossem diários ou memórias. Ela puxou um exemplar com a inscrição Clarice M., outubro de 1906. O livro se abriu sozinho. As páginas estavam cheias de texto, em caligrafia nervosa, quase ilegível. Clarice contava sobre como sonhara com a casa antes de encontrá-la, de como o lugar mudava quando ela dormia, e sobre a figura encapuzada, que só aparecia nos reflexos ou quadros. Ele escreve conosco, mas apaga quando quer reescrever. Em outra página, Clarice descrevia ter aberto uma janela e visto Paris em chamas, mesmo estando em Minas Gerais. Outro diário, de um homem chamado Ismael, mostrava imagens do fundo do mar, como se a casa estivesse submersa. Todos relatavam o mesmo padrão. A realidade mudava a cada sono e a casa reagia às emoções dos moradores. Quando a noite caiu novamente, Heloísa tentou resistir ao sono, mas não havia como. A casa parecia emitir uma frequência que hipnotizava, como um sussurro constante em seu ouvido. Ela dormiu e sonhou com uma criança andando por um corredor escuro, segurando uma lanterna. Quando acordou, estava em outro quarto, com paredes cobertas de rabiscos infantis e brinquedos antigos espalhados. Ao espelho, seu reflexo não a acompanhava. Quando tocou o vidro, viu no reflexo uma versão dela mesma sendo pintada por mãos invisíveis. O retrato ia tomando forma sozinho. Heloísa sentiu um frio percorrer a espinha. E se ela já estivesse morta ali dentro? E tudo isso fosse apenas uma forma da casa preservá-la. Mais tarde, no sótão, que agora tinha escada, encontrou algo novo. Um armário com dezenas de molduras vazias e uma anotação entalhada na madeira. Quando o quadro se completa, você deixa de existir do lado de fora. Heloísa entendeu. A casa não era só viva, era uma artista, um ser que registrava suas vítimas em pintura, escrita e espaço. E quando terminava a obra, o mundo esquecia que elas um dia existiram. O dia seguinte amanheceu sem sol. Heloísa olhou pela janela e não viu a cidade. Viu um vazio esbranquiçado, como se o mundo ao redor da casa tivesse sido apagado ou jamais existido. O tempo já não seguia regras comuns. Os relógios paravam quando ela piscava. O café que ela preparava esfriava antes mesmo de terminar de coar. E os quadros, agora, apareciam sozinhos, surgindo nas paredes como fungos.
Um deles exibia uma imagem que fez Heloísa cair de joelhos, sua mãe, sentada na poltrona vermelha de casa, olhando em direção à porta, com expressão aflita. Aquilo era real, ou fora, ou ainda ia acontecer. Não havia mais linha do tempo. Era como se a casa estivesse costurando momentos, apagando o que não servia e imortalizando o que mais doía. Heloísa tentou arrancar o quadro da parede, mas ele parecia parte da estrutura, como se fosse uma janela. E naquele instante jurou ver sua mãe, dentro da imagem, mexer os lábios, sussurrar algo, pedir ajuda. Com a mente à beira do colapso, Heloísa desceu para a sala, onde os retratos agora a cercavam como espelhos. Um deles, inacabado, mostrava uma silhueta sentada, sua silhueta, com o rosto ainda borrado. Um pincel repousava sobre uma mesa próxima, embora ninguém estivesse ali para usá-lo. Quando ela estendeu a mão para o pincel, a casa tremeu. A pintura borrou por completo. Um sussurro cortou o ar. Você não deve terminar sua própria história. A voz vinha de todas as paredes. Era masculina, antiga e completamente sem emoção, como se a própria casa falasse. Heloísa correu até o espelho do banheiro, onde deixou uma mensagem em vapor. Estou aqui, me tirem daqui. Mas assim que piscou, a mensagem sumiu, e em seu lugar apareceu apenas aceite. Em desespero, Heloísa voltou à biblioteca. Pegou todos os livros com nomes apagados, os que estavam em branco, mas à medida que os abria, via palavras se formando nas páginas. A tinta se movia como sangue, e os relatos eram dela. Detalhes de coisas que ela jamais contara a ninguém. Medos de infância, pensamentos ocultos, cenas que nunca aconteceram, mas poderiam. E no final de cada livro, uma frase se repetia. Agora, ela pertence à galeria. Heloísa percebeu que o último estágio da casa era o esquecimento. Ser pintada, registrada e então apagada de todas as memórias. Ninguém lá fora lembraria seu nome, nem sua história. Ela se tornaria apenas uma moldura no meio de outras. Mas havia um detalhe. Em um dos diários antigos, Clarice escrevera algo diferente. A casa cria quadros, mas um deles ainda está em branco. Se alguém conseguir fugir, talvez ele permaneça vazio. Heloísa entendeu. A única forma de quebrar o ciclo era sair da casa antes que seu retrato fosse terminado. E havia um único lugar onde nenhum quadro surgira. O porão, o espaço mais esquecido, o mais escuro, aquele que a casa não conseguia transformar em arte. Era ali que ela teria que ir. Ao abrir a porta do porão, o ar mudou. Um cheiro de terra, tinta e carne queimada invadiu suas narinas. Escadas intermináveis a aguardavam, cada degrau com nomes riscados. Vozes sussurravam: volte, você não é mais lembrada, você é nossa agora. No fundo do porão havia um altar de madeira retorcida, coberto por molduras quebradas, e um espelho virado para baixo. Heloísa o virou. No reflexo, viu todas as versões de si mesma. Feliz, triste, com medo, com raiva, e atrás delas, a casa, como uma criatura viva. Ela sabia que aquele momento era o último. Ou fugiria ou desapareceria para sempre. Então, ela fez o impensável. Usou o pincel, o mesmo da sala, para pintar um autorretrato. Mas diferente. Onde ela estava fora da casa, caminhando para longe, cercada por nomes. Seus pais, amigos, pessoas que um dia a amaram. E assim que terminou o último traço, o quadro se incendiou. Quando Heloísa abriu os olhos, estava deitada no jardim em frente à casa. A mansão atrás dela queimava, silenciosa, sem fumaça, sem chamas, apenas desaparecendo. E quando tentou se lembrar de como chegara ali, a memória era como névoa, mas ao olhar para o bolso, encontrou algo, uma foto. Ela, ainda criança, em frente à casa, com uma frase escrita atrás:
Nunca volte. Ao olhar de novo, o retrato havia sumido de sua mão, como se jamais tivesse existido. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.